Olá, jovem, companheiro, como é que você está? Maranata! Deus seja louvado por mais essa semana de estudo que Ele nos concedeu. Vamos fazer uma oração pedindo a Ele para iluminar-nos nesse estudo. E não somente para pedir a iluminação de Deus, mas para também orar a favor de uma doença que está pondo horror e temor e medo no mundo. Vamos orar pelos pacientes que estão infectados com essa doença e vamos orar pelos familiares que tiveram seus entes queridos mortos, tiveram a vida ceifada por as pessoas que contraíram esse vírus. Vamos orar em favor dessas pessoas e também pedindo a iluminação, a guia do Espírito Santo neste momento. Por isso eu peço que você ore junto comigo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome. Bendito és o teu poderoso nome. Senhor meu Deus, perdoa os nossos pecados e ilumina a nossa mente, Senhor. Por favor, que todas essas coisas ruins que tem em nossa mente, que não venham a perturbar ou escurecer o nosso entendimento sobre o contexto bíblico, Senhor. Por favor, esteja conosco e quero pedir especialmente, Senhor, pelas pessoas que estão doentes, que contraíram o vírus do coronavírus. Por favor, Senhor, ore pelas pessoas que infelizmente estão chorando nesse momento porque perderam seus entes queridos, ou estão com entes queridos em leite de hospitais, ou estão doentes e não podem nem mesmo ter lugar nos hospitais. Por favor, ore por todos que estão lutando com as pessoas, todos os médicos. Eu te peço, Senhor, a favor deles, que o Senhor venha a intervir no meio dessa doença, Senhor, que está pondo horror neste mundo. Por favor, ore o nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Já estamos agora na última semana de estudo do primeiro trimestre do mês de março e também do ano de 2020. O tema da semana tem como título Identidade Adventista. E a parte introdutória do estudo de sábado tem como título Relacionamento e Crença. Todos nós, todas as pessoas no mundo inteiro, elas buscam ali um grupo social para se juntar. Principalmente aqueles que têm metas, têm crenças que defendem uma causa. Nós também, como povo adventista do sétimo dia, o povo que se diz ser o povo escolhido de Deus para anunciar a verdade, também defendemos uma causa, que é a Bíblia. E nós, como se dizemos ser o povo escolhido do advento, temos que saber se nossas crenças estão bem fundamentadas, estão bem embasadas em base bíblica, na palavra de Deus. Nós temos que nós mesmos nos averiguarmos, temos que nós mesmos nos ali se analisar ao contexto fundamental das nossas crenças. Se realmente nós não estamos errados em algum ponto, se nós não estamos errando ou omitindo alguma coisa. Nessa semana estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, especialmente os versos 20 a 27. Iremos analisar um contexto que está interligado ao capítulo 8 de Daniel, especificamente o verso 14, que é as 2.300 tardes e manhãs. Ellen White bem afirmou, dizendo que a crença das 2.300 tardes e manhãs é a coluna principal do povo adventista. Então nós precisamos analisar com cuidado, porque se essa estrutura, se essa forma de interpretação, se a interpretação estiver errada, todo o resto está comprometido e a estrutura pode vir até desmoronar. Por isso, nessa semana, vamos analisar as 70 semanas que estão englobadas nas 2.300 tardes e manhãs. Por isso, fique comigo. Vamos para a parte de domingo agora. Parte de domingo. Vamos agora estudar calmamente, verso por verso, o capítulo 9 de Daniel, versos 20 a 27. Hoje eu vou fazer diferente, em vez de apenas citar a passagem, eu vou abrir a Bíblia e ler junto com você. Por isso eu peço que você abra em Daniel, capítulo 9, verso 20 a 27. Diz assim o verso 20. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte.
Daniel está aqui orando. O capítulo 9 traz a visão do anjo Gabriel aqui nos versos 20 a 27, mas também ele traz uma linda oração, talvez uma das orações mais lindas do Velho Testamento. Verso 21. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Um período, verso 24, agora sim, um período de 70 semanas de 7 foi decretado a seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Verso 25. Agora ouça e entenda. Passará 7 semanas, mais 62 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Verso 26. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirá a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, o príncipe. Mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Muito bem, eu achei muito sábia a ação da parte do autor da lição da Escola Sabatina, por ter concretizado a lição de Daniel com chave de ouro, utilizando-se de um tema muito importante para o povo adventista, que é as 70 semanas, principalmente para nós jovens, que temos a mente ainda aberta, que tem muito espaço para armazenar muita coisa. É muito bom que estamos com a mente clara para entendermos esse tema tão precioso. Por isso vamos agora para a parte de domingo, de segunda, para podermos saber qual é a interpretação desses versos, que fazem a nossa mente pensar e ficar muitas das vezes até mesmo confusas. Parte de segunda-feira, fundamentados no Messias. O capítulo 8 está abordando o carneiro e o bode, o chifre pequeno e uma parcelazinha do verso 14, as 2.300 tardes e manhãs, ou dias, de acordo com algumas versões, ou em contexto profético, em tabela profética, anos, 2.300 anos. E o capítulo 8 termina com Daniel ali abatido porque não entendeu a visão. Mas por que não tinha entendido a visão? O anjo não explicou quem era o carneiro e o bode, o anjo não explicou quem era o chifre pequeno, mas só que se você analisar, o anjo não explicou com exatidão o que era os 2.300 anos. Foi por isso que Daniel ficou doente, ficou preocupado, que ele entendeu o resto da visão, mas ele queria entender agora as 2.300 tardes e manhãs apresentadas na visão. Agora se inicia o capítulo 9, com Daniel lendo o livro de Jeremias e entendendo que o cativeiro babilônico iria durar 70 anos. E ele já estava ali no reinado de Dario. Já tinha passado, faltava 2 anos. Eu não sei com exatidão qual foi o ano, porque não está vindo aqui na minha mente, mas faltava apenas 2 anos para terminar o cativeiro. E ele estava vendo seu povo apostatado, e ali ele preocupado, ele faz uma oração pedindo a Deus que ajude o seu povo para preparar eles para a libertação. Muito bem. E, de repente, durante essa visão, eles têm a visita, se apresenta diante dele o anjo Gabriel dizendo para ele que iria fazer entender a visão, de acordo com o verso 23 do capítulo 9. Mas que visão era essa? Era a visão das 2.300 tardes e manhãs que não ficou clara.
A lição vai apresentar uma tabelazinha muito interessante, mas eu vou mostrar outra aí no vídeo, na telazinha do seu vídeo vai aparecer uma tabelazinha que eu mesmo fiz, acho que vai ficar mais didático. E, tirando disso, a base do juízo investigativo que se iniciou para nós adventistas no ano 1844 é fundamentada nas 70 semanas e nas 2.300 anos. Se está totalmente correto, se Jesus foi provado que ele é o Messias através desse cálculo, dessa profecia, se foi comprovado exatamente qual foi o ano que ele foi ungido, qual foi o ano que ele foi morto, qual era a uma semana e quando iria terminar as 70 semanas, então por que não é correto afirmar que um juízo existe, um juízo investigativo começou em 1844? Porque, raciocina comigo, se 1844 está errado, também o resto da visão também está. Se a visão, desde o seu começo, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, está correto, até a unção do ungido, até sua morte, até o fim dos 490 anos, que é as 70 semanas, está certa, então também está fundamentado solidamente a base de um juízo investigativo, como a gente já estudou nas semanas passadas, de 1844, que teve início nesse ano, 1844. Então, essa é uma doutrina fundamental para o povo adventista. Parte de terça-feira, examinando Daniel 9, verso 20 a 27. Uma pergunta surge: qual a relação dos 2.300 dias de Daniel 8 com as 70 semanas de Daniel 9? Amado, se você analisar, as 70 semanas estão interligadas, formam uma só unidade com as 2.300 anos. Levando em conta também que no original, dos manuscritos originais, não existe essa divisão de capítulo ou versículo. Estão juntinhas ali. Portanto, as 70 semanas é uma pequena parcela das 2.300 anos. E a lição vai, para deixar bem claro, menos que você pergunte quais são as evidências disso, ela vai dar 4 evidências concretas de que as 70 semanas estão totalmente unidas, interligadas, juntas com as 2.300 anos. Primeira evidência. Daniel declara que o anjo Gabriel tinha aparecido para ele na visão anterior, verso 21 do capítulo 8 de Daniel. A única visão que o anjo Gabriel apresenta-se como um intérprete para dar interpretação da visão é a visão do capítulo 8. Nenhuma outra visão anterior Gabriel tinha aparecido para dar a interpretação além da do capítulo 8. E Gabriel agora aparece para dar a interpretação da visão. Verso 23 do capítulo 9. Isso mostra que Gabriel ele foi enviado do céu para dar a interpretação das 2.300 anos. Segunda evidência. Daniel desmaiou, ficou doente e disse que não tinha conseguido entender a visão. E a única parte da visão que ele não tinha conseguido entender era a parte das 2.300 tardes e manhãs. E Gabriel diz que ele tinha vindo para dizer qual era a interpretação da visão. Vamos lá. Terceira evidência. A palavra que surge no capítulo 8, verso 15, para visão ali, existe 2 nomes para visão. A primeira, é claro que no português não aparece, mas no original sim. A palavra para visão no capítulo 8, verso 15, é razão. Razão significa a visão toda a visão. Mas no versículo 27, a palavra usada para visão é maré, que significa uma visão, uma porção da visão. Somente uma parcelazinha da visão. Então, quando o anjo se apresenta no capítulo 9 para dar a entender a Daniel a visão, quando ele fala o nome visão no versículo 23, ele usa a palavra maré. Ele usa a palavra maré para dizer a pequena porção que você não entendeu, Daniel. A porção da visão, que é a dos 1.300 tardes e manhãs que você não entendeu, eu vim aqui para dar a interpretação. Agora vamos analisar aqui a quarta evidência.
Gabriel iniciou a explicação dizendo que as 70 semanas estavam decretadas, de acordo com o verso 24 do capítulo 9. A palavra decretada no original significa shatark. Shatark significa cortada, separada. Separada, mas separada do quê? Separada da visão maior, que era a visão do capítulo 8, especialmente o verso 14 do capítulo 8. Então, as 70 semanas é uma porçãozinha pequena, é uma porção separada, especialmente para os israelitas, da visão maior, que abrange muito mais tempo, que é as dos 1300 tardes e manhãs. Muito bem, agora a outra pergunta a ser esclarecida. O que dizer da teoria do intervalo? Do Gap Theory. Algumas denominações têm dizendo, pregam dizendo que a última semana, que foi apresentada no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, é uma semana separada das 69. Ela é lançada para o futuro, para o tempo do fim. Como é que é assim? A lição vai apresentar um diagramazinho assim que eu vou dizer que não entendi muito, vamos dizer assim. Mas se você prestar atenção, acho que você vai entender a linha de raciocínio lá. Se essa teoria diz que haverá 7 anos e terá início a partir do arrebatamento secreto. Aí as pessoas ficarão para a segunda chance e haverá 7 anos de tribulação. E é nesse tempo que aparece o anticristo. Mas por que o povo adventista não considera essa interpretação? Vamos agora, a lição apresenta algumas interpretações, algumas bases, algumas respostas para não aceitar essa linha de interpretação. Primeira questão a ser focado nessa lição. Primeiramente, não há evidência qualquer da desconexão da última semana com as 69. Não há nada que desconecte elas. Elas estão todas juntinhas ali, tudo junto no mesmo período de tempo. Aliás, também não aparece evidência alguma de anticristo ali. Porque não aparece o nome anticristo ali, não há menção alguma do anticristo. Pelo contrário, diz que uma semana de 7 anos, que vale 7 anos, será afirmada pelo Messias, de acordo com o verso 27 ou 26. E também nós devemos interpretar quando fala que ele acabará com o sacrifício e com as ofertas, ele está fazendo menção à morte de Cristo que aconteceu no ano 31. Que aconteceu ali quando ele morre, de acordo com Mateus 28, se você analisar lá, quando ele morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, mostrando ali que o santuário terrestre já não haveria mais validade. Por isso a profecia é tão precisa em dizer que ele acabaria com o sacrifício diário e com as ofertas, porque Cristo já tinha sacrificado, já não há necessidade mais de um santuário terrestre, animais morrerem. Parte de quarta-feira. Hoje eu vou fazer diferente. Nessa semana eu vou estudar com você as 70 semanas e como se inicia e aonde termina. Por isso vamos para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, vamos estudar verso por verso. Daniel capítulo 9. Eu quero começar com o verso 24. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Primeiro, a gente já estudou nas lições passadas, com certeza você já sabe, na altura deste campeonato, que dias em profecia significa anos, se baseando em Números 14, verso 36 e também Ezequiel 4, verso 7. Muito bem. E nós já sabemos que também é de um espaço de tempo, 2.300 anos. Pois bem, e 70 anos, se você calcular 70 vezes 7, dá 490. Uma semana tem 7 dias, então você multiplica 7 semanas vezes 7. Você vai encontrar 490 anos proféticos. Então, 490 anos proféticos estavam determinados ao povo judeu, ao povo israelita, ao povo de Daniel. Eu gostaria que você, quando estiver nessa semana, estudasse todas as características que apresentam aqui, dar fim ao pecado, dar fim à rebelião,
expiação pela culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir um lugar santíssimo. Eu gostaria que você estudasse. Eu não vou aqui dar a resposta aqui, quer dizer, falar disso, mas eu vou passar por alto aqui. Eu não vou dar a explicação desse verso, mas eu gostaria que você fosse atrás dessas informações. Verso 25. Agora ouça e entenda. Passará 7 semanas, mais 62 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ungido. Primeiro, vamos analisar o verso. Ele diz que as 70 semanas iriam iniciar, ou 490 anos iriam iniciar, na ordem para reconstruir e edificar Jerusalém. E qual foi dessas ordens? A gente encontra no livro de Esdras 3 ordens. A primeira foi por Ciro, no ano 537. A gente pode encontrar essa ordem no capítulo 1, dos versos 1 a 4. A segunda ordem foi dada por Dario I, no ano 519. Você pode encontrar esse decreto no capítulo 6, verso 1 a 12 de Esdras. E o terceiro decreto foi dado por Xerxes, no 7º ano do rei Xerxes. No 7º ano do reinado do rei Xerxes. Você pode encontrar esse decreto no capítulo 7, verso 1 a 26. Mas qual desse decreto é o que marca o início das 70 semanas? Se você analisar, nenhum dos decretos se encaixa melhor neste versículo como o decreto do rei Artaxerxes. E quando iniciou isso? Basta agora nós sabemos qual é o decreto certo, agora sabemos quando foi ele posto, decretado. Ele se iniciou no ano 457. Já que agora a gente já sabe qual foi o ano que ele se iniciou, agora é só acrescentar 490 anos. Mas ele diz aí uma coisa, ele fala assim, e você pode até perguntar, mas Laércio, e essas 7 semanas? 7 semanas, ele diz aqui, apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas, né? Seria reconstruída. Muito bem. Essas 7 semanas são 49 anos. A cidade de Jerusalém passou 49, de acordo com a história, a gente pode comprovar com a história, 49 anos para ser reconstruída. Por isso, 7 semanas. E as 62 semanas? São o tempo que ainda restava, né? Pois bem, continuando o verso 26. Depois desse, assim, voltando, até o governante, até o ungido, né? Até o ungido. A palavra ungido aqui é para unção. Ungir quem? Mas como foi essa unção? Se você acrescentar 483 anos, que era o que faltava, né? Porque ainda foram tiradas 7 semanas. Vamos lá. Chegaremos ao ano 27. Mas o que aconteceu no ano 27? Sabe o que aconteceu? Jesus foi batizado. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E com base em que eu falo isso? Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, o verso 1. Foi o que foi apresentado aqui pela lição na parte de quarta-feira. Lucas capítulo 3, verso 1. Diz assim: era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Trocantes. E Lisânias governava a Abilene. Muito bem, é o que está dizendo. No 15º ano de Tibério César. Mas o que aconteceu? Veja o verso 21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. E o verso 23 diz que ele diz aqui, Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Como provar que aconteceu realmente no ano 27 o batismo de Jesus? Primeiro, Tibério César começou a reinar no ano 12 depois de Cristo. Então, se ele começou a reinar no ano 12, então acrescenta 15 anos. A gente vai chegar no ano 27, foi o ano que Jesus foi batizado, que o príncipe foi ungido. A profecia se cumpre mais uma vez. Agora ele continua. Vamos voltar agora para Daniel. Vamos voltar para Daniel e ver o que está acontecendo agora no verso 26. Depois desse período de 62 semanas, que se cumpriu no batismo de Jesus, 17, o ungido será morto
e nada dele restará. Surgirá um governante cujo exército destruirá a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra e seu sofrimento estão decretados desde esse tempo até o fim. Agora, o governante que aparece aqui é o príncipe, é o Messias, no verso 27. O governante, o príncipe ungido, essa versão aqui não está muito clara, mas realmente no original, está fazendo menção ao Messias ungido. O governo fará um tratado com muitos, por um período de uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então são 7 anos. Então desde a unção do ungido, ele fará, a última semana ele fará uma aliança com muitos. Se nós acrescentarmos no verso do ano 27 e acrescentarmos mais 7 anos, vamos chegar ao ano 34. Mas no meio desses 7 anos aconteceu uma coisa. Mas depois da metade desse tempo, se você dividir 7 em duas partes, você tem 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio no outro. Na metade desse tempo, quer dizer, depois da unção do ungido, 3 anos e meio depois, ele faria cessar o sacrifício e as ofertas. E o que aconteceu depois de 3 anos e meio da unção do batismo de Jesus? Ele foi morto no ano 31. E qual é o evento que marcou isso? Eu já falei aqui, já mencionei alguns minutos atrás, que foi o véu do santuário se rasgando de alto a baixo. Ninguém rasgou, foi o próprio Deus que rasgou, mostrando, simbolizando que não haveria mais necessidade de sacrificar cordeiros, animais, porque o verdadeiro cordeiro pascual, Jesus Cristo, já tinha sido imolado, se sacrificado. Mas ainda restava 3 anos e meio para os 490 anos. E vamos agora, se você acrescentar mais 3 anos e meio, você chega ao ano 34. E o que aconteceu no ano 34? No ano 34 aconteceu o martírio do primeiro mártir, Estevão. Estevão ali no capítulo 7, ele prega um lindo sermão, o sermão mais lindo do livro de Atos. E é morto. E depois da morte dele, Paulo aparece e Cristo aparece para ele e chama ele para o apostolado. E ele começa agora a divulgar o evangelho para os pagãos, para os romanos e para os gregos. E uma obra que está durando até hoje. Mas ainda resta 1810 anos. Se você acrescentar do ano 34 até acrescentar 1810 anos, desde o ano 34 você chega no ano 1844. Mas o que aconteceu no ano 1844? Grandes coisas, eventos que nunca tinham acontecido na Terra aconteceram nesse dia, tanto na Terra como no céu. Mas um marco principal para nós que possamos marcar foi a decepção milerita, aonde Guilherme Miller estava estudando o livro de Daniel, essas mesmas passagens que estamos estudando agora, e ele pensou que a purificação do santuário, no capítulo 8, seria a volta de Jesus. E ele esperou, e no dia 22 de outubro de 1844, ele esperou a vinda de Cristo e não veio. E depois foi lançado luz sobre ele, e ele entendeu que era a passagem de Jesus Cristo, do santo para o santíssimo, dando início ao juízo investigativo. Tudo isso parece muito complicado, né, amado? Mas se você estudar, dedicar tempo, vai se encaixar perfeitamente na sua cabeça. Parte de quinta-feira, Jesus e o remanescente adventista. A data de 1844 para muitas denominações, religiões e igrejas é uma forma bizarra, estranha de interpretar as profecias apocalípticas. Mas para nós é uma data importantíssima, principalmente porque ela é uma data profética e está embasada, tem um contexto cristocêntrico, está embasada em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. E também ela mostra o tema central da salvação, o tema central que nós adventistas precisamos entender isso, porque ela mostra esse tema. Mas por quê? Porque ela mostra, desde o ano 31 até o ano 1844, a atuação de Jesus como sumo sacerdote no lugar santo. E a partir de 1844, mostra a atuação de Cristo como nosso sumo sacerdote, agindo como um intercessor, um advogado que está à nossa defesa, que está intercedendo por nós junto ao Pai. Ela mostra o plano da salvação, por isso a importância de nós entendermos essa data.
Parte de sexta-feira, esperança no desapontamento. Todos nós, como Adventistas do Sétimo Dia, sabemos que no dia 22 de outubro de 1844, Guilherme Miller e milhares de pessoas sofreram um desapontamento. Mas por quê? Eles interpretaram a visão, estava correta até um certo ponto, mas infelizmente eles interpretaram, pegaram de forma errada, equivocada. E eles acharam que a purificação do santuário, no versículo 14 do capítulo 8 de Daniel, fosse a vinda do Messias, a vinda do Senhor. Mas na verdade não aconteceu isso. Na verdade foi apenas depois desse desapontamento descobriram que foi a passagem de Cristo do lugar santo para o Santíssimo. Agora como intercessor, dando início ao juízo investigativo. Foi um grande desapontamento, mas foi um início foi o início da igreja adventista. Surge uma nova esperança, o povo remanescente. A data de 1844, pode ter certeza, irmãos, está extremamente correta. Você pode provar isso, pode ser provado isso através de estudo. E eu acredito que você vai estudar. Nós terminemos o estudo desse primeiro trimestre. Foi maravilhoso o estudo. Obrigado por você estar toda semana aqui comigo. Agradeço você. Que Deus o abençoe. Que Deus esteja conosco cada dia mais, lançando luz e nos protegendo nesses tempos tão difíceis. Mas Cristo agora vai voltar. Ele vai vir. Porque a vinda do Senhor está mais perto do que no início cremos. Louvado seja Deus. O meu conselho para você é que você se aprofunde no livro de Daniel. O primeiro trimestre, o estudo de Daniel aqui acabou, a lição acabou, mas o estudo não acabou. Dia após dia nós temos que estudar o livro de Daniel. Ellen White, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelistas, página 112 e 113, ela aconselha nós estudarmos diariamente, aprofundadamente, o livro de Daniel e Apocalipse. Por isso eu aconselho nesse tempo difícil estudar a Bíblia, estudá-la mais intensamente, especificamente o livro de Daniel e Apocalipse, procurar guias muito bons que a TV Novo Tempo oferece, como o livro de Daniel e também o livro do Apocalipse. São guias extraordinários que lhe ajudarão bastante. Eu também gostaria de citar algumas citações que eu gostaria que você visse durante essa semana. Primeiro é o comentário da lição da Escola Sabatina, da lição 10, da lição Adultos, da Confissão à Consolação, ministrada pelo pastor Samuel Ramos. Ele tem um canal com o seu nome. É só você procurar lá, com certeza eu acredito que você conhece. Se não conhece, é só você botar pastor Samuel Ramos, que estará lá disponível para você o comentário da lição da Escola Sabatina de número 10, da Confissão à Consolação. Também gostaria de citar o canal Adventismo Vivo, para você ver também a lição de número 10, da Consolação da Confissão à Consolação, ministrado pelo um rapaz extraordinário chamado Tiago. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a iluminação do Espírito Santo e agradecendo a Ele. Pai de amor, Deus de misericórdia, obrigado por estar sempre conosco, Senhor. Obrigado por estar conosco em todos esses estudos, durante essas 13 semanas de estudo do livro de Daniel. Eu acredito que nós saímos vivificados, fortalecidos, mas que o Senhor continue conosco, lançando luz e nos aprofundando e lançando em nós sede cada vez mais de estudar a Tua Palavra. Por favor, eu te agradeço, perdoa nossos pecados, eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido amigo, que Deus esteja com você e eu acredito que Ele vai nos permitir estar na próxima semana estudando uma lição nova, uma lição com um tema novo. Deus irá cuidar de nós, nos proteger, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus o abençoe. Maranata. Até logo.